Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TVA Esportes uma entrevista com a esgrimista paralímpica Mônica Santos. Também vamos conversar com o coordenador de esportes do SESC aqui no estado. E no Gauchão, uma rodada cheia de clássicos. Hoje tem Grenal. TVA Esportes está começando. Muito bem, vamos começar falando dos Jogos Olímpicos, pois o Brasil conquistou mais uma vaga na esgrima. O esgrimista gaúcho Guilherme Toldo garantiu sua vaga para Tóquio 2020, alcançando a 26ª colocação no ranking mundial, se tornando o atleta latino-americano melhor colocado na modalidade florete. Além de garantir vaga para os Jogos Olímpicos deste ano, ficou entre os 8 melhores no Grand Prix de Floreste em Doha, no Catar. Essa competição é a mais importante da modalidade antes dos Jogos Olímpicos. Para chegar a esta colocação, Toldo venceu o vice-campeão mundial de 2019, o britânico Marcus Empstead. Passou pelo francês Roger Vallerand e também francês Thibaut Bibar, sensação do torneio que havia eliminado o italiano Alessio Focconi, número 1 do ranking. O brasileiro foi eliminado pelo norte-americano Racing Boden, campeão mundial de 2019. Mesmo assim, o objetivo de conquistar a vaga olímpica foi atingido. Guilherme se soma à atleta Nathalie Mühlhausen, que também representará o Brasil na esgrima pela modalidade espada. O atleta do Grêmio Náutico União irá para a sua terceira Olimpíada. Toldo esteve nos Jogos de Londres em 2012 e em 2016, no Rio, chegou às quartas de final. Bom, a gente vai continuar falando de esgrima, agora esgrima paralímpica. O TVA Esportes recebe agora a Mônica Santos, esgrimista paralímpica gaúcha de Santo Antônio da Patrulha, que em 2002, devido a uma doença rara na medula, no segundo ano de gravidez, perdeu o movimento das pernas. Bom, a gente vai conversar com ela. Mônica, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito bem, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. A tua trajetória é um exemplo de superação. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, como foram também as tuas escolhas, né, nessa tua vida, até como esgrimista paralímpica, Mônica. Então, eu me tornei cadeirante com 19 anos, onde eu optei em ter a minha filha e não interromper a gestação e ficar paraplégica, né, sem andar. Eu acho que foi uma das principais grandes decisões da minha vida. E logo depois, quando a minha filha já estava com 5 anos de idade, eu resolvia fazer um esporte adaptado para ter uma válvula de escape. Foi aí que eu entrei para a esgrima paralímpica, onde em 2012 eu comecei a representar a seleção brasileira. Participei das Paralimpíadas de 2016, onde a gente conseguiu ficar em 6º lugar por equipe. E agora, no passado, em março, eu vim da Hungria com uma medalha de 3º lugar e a vaga aí, garantindo a vaga para Tóquio, que seria em agosto de 2020, passou agora para 2021, né? Justamente. Antes de tu ficar paraplégica, tu praticava esportes, pensou em esgrima ou não? Como é que foi essa questão? Bom, eu moro numa cidade de interior, né? Aqui em Santo Antônio da Patrulha, nunca tinha ouvido falar em esgrima, mas jogava meu futebolzinho todo sábado, assim, com a vizinhança, com o marido e com os colegas, então, mas era tudo amador, sempre amador. Depois que eu resolvi ter mesmo essa válvula de escape, de ser cadeirante mesmo, e de trabalhar, estudar e cuidar de casa e de filho, eu queria ter essa válvula de escape e fui conhecendo vários esportes adaptados, mas me apaixonei pela esgrima mesmo. Chegou a praticar outros esportes adaptados antes até mesmo da esgrima? Também não? Sim, participei do basquete, em cadeira de rodas de canoas, e vela adaptada, ciclismo e tiro ao alvo. Mas foi só experimentações, assim, em nenhum momento eu quis fazer parte, assim, de treino para alto rendimento e fazer parte de uma seleção. Isso eu me encontrei mesmo, foi dentro da esgrima. E quais são as características que a esgrima te chamou a atenção? Primeiro, por ser um esporte que tem feminino e masculino, né? No basquete eu acabava jogando com os meninos, então essa separação aí te dá mais uma motivação e troca de experiência com outras meninas. E também
a esgrima é um jogo de agilidade, mas também de tática, de tu pensar qual é a próxima ação. Eu acho que isso é bem válido e bem importante dentro da esgrima, né? Tu saber o que o adversário vai reagir para depois tu reagir sobre aquilo ali. E isso me chamou muita atenção, tanto que a minha primeira competição que eu fui com 20 dias, eu consegui uma medalha de 3º lugar, mais pela técnica do que pela prática mesmo do esporte. Como é que tem sido essa situação da pandemia? Tu até começaste falando na tua fala inicial sobre a questão das Olimpíadas, né, as Paralimpíadas que foram suspensas em virtude da pandemia. Como é que foi esse período? Como é que tem sido também essa rotina de treinos até o momento? E até mesmo como é que a tua preparação psicológica, física, como é que foi nesse período 2020 e esse ano, Mônica? Então, a gente estava já no finalzinho, né, de um ciclo de 4 anos lutando aí por uma vaga. A gente já estava chegando aos 80%, 90% aí, faltando alguns meses para as Paralimpíadas, né? E foi, bem dizer, um balde de água fria, assim, né? Tu saber que as Paralimpíadas tinham sido canceladas, que foi a primeira notícia que a gente teve. E aí desanimou bastante, mas logo em seguida veio a notícia que ela tinha sido só adiada. Isso para mim me deu mais um gás para continuar me mantendo nos treinos mesmo online, em casa, tendo a disciplina e o foco, né? Que é bem complicado, às vezes um cachorro late, a filha chama, tem que usar afazeres de casa, mas tu tem que ter a disciplina, né? E o foco de onde tu quer chegar. Eu acho que o principal é isso. Treinando diariamente em casa e sempre focado. Agora, se Deus quiser, agora esse mês a gente já volta a ter os treinos presenciais. Inicial, tu estás treinando em casa, então é isso? Sim, em casa e online, daí também em casa com os professores. Muito bem. E agora, a partir de quando mais ou menos retorna aos treinos presenciais que tu disseste? Então, o Grêmio Náutico União é para retornar agora dia 5 de abril. Segunda-feira, então. Segunda-feira retorna os treinos presenciais. E vaga garantida para Tóquio, qual é a tua expectativa para essas Paralimpíadas, Mônica? E também falar um pouco dos adversários que estarão na disputa. No começo, assim, a gente ficou meio desanimado pela notícia da pandemia, de ter que ficar em casa, mas acredito que isso é um vírus mundial, né? Então, todos os atletas estão passando por isso, todos os atletas tiveram que ficar em suas casas e fazer esses treinos, porque, querendo ou não, quase todos os paralímpicos são de risco, né? Então, a gente corre aí mais esse risco e, portanto, o cuidado de treinar em casa. Mas a expectativa é boa. Agora, quando eu voltei da Hungria com uma medalha de 3º lugar, isso me deu um gás. Foi a nossa última competição. Então, assim, eu entrei pro olho delas, né? Acredito que elas estão estudando meus jogos, assim como eu estou estudando delas, e acredito que dá para a gente chegar aí numa colocação bem boa para o Brasil. Maravilha. Mônica, um recado final em relação à tua experiência de vida e também para as Olimpíadas que acontecem em Tóquio. Um recado final para a gente, para o telespectador. Que mesmo com todas as tuas limitações, vocês acreditem nos seus sonhos, que eles podem sim se tornar realidade e que todo dia vocês escolham ser felizes, assim como eu. Maravilha. Mônica Santos, esgrimista paralímpica gaúcha, olha, obrigado, uma honra conversar contigo, muito obrigado, um grande abraço, sucesso, e a gente vai te acompanhar, hein? A gente vai estar de olho em ti. Obrigado. Um beijão e fiquem na torcida aí. Certamente, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria Portela é ouro e fica muito perto da vaga a Tóquio 2020. E a judoca gaúcha Maria Portela conquistou medalha de ouro no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. O primeiro lugar na categoria médio feminino 70 quilos veio com a vitória sobre a russa Madina Taimazova. A brasileira superou adversárias da Lituânia, Holanda, Bahrein e Bélgica antes de chegar na final. Este é o terceiro Grand Slam conquistado pela judoca da Sojipa. Portela, que até essa competição era a 14ª no ranking mundial da sua categoria, deve subir para a 9ª colocação, ficando mais perto dos Jogos Olímpicos. Lembrando que os 18 melhores de cada categoria garantem vaga direta para Tóquio. A lista final dos judocas que vão às Olimpíadas sai depois do Mundial em junho.
Maria Portela disputou os Jogos de Londres em 2012 e no Rio em 2016. Karateca brasileiro é campeão invicto na Europa e está pronto para carimbar o seu passaporte aos Jogos Olímpicos deste ano. O karateca brasileiro Vinícius Figueira foi o campeão do tradicional Golden Belt Torneio Internacional na Sérvia, a mais antiga competição da Europa. Essa conquista veio de forma invicta, com 5 vitórias, sendo a final contra o sérvio Stefan Joksiki, vice-campeão europeu de 2018. Vinícius atualmente é o 5º colocado no ranking olímpico. Ele ainda busca a vaga olímpica. Ele chegou a ser declarado classificado, mas em virtude do adiamento dos Jogos, a Federação Mundial de Karatê reabriu o ranking. Agora, o brasileiro segue em preparação para a Premier League de Lisboa, que acontece no final deste mês. Este será o último torneio que soma pontos para o ranking olímpico e Vinícius deve carimbar seu passaporte rumo a Tóquio. Uma nota triste, a morte de Odirley Pessoni, atleta olímpico. E o esporte brasileiro está de luto pela perda do atleta Odirley Pessoni, da seleção brasileira de bobsled. Odirley sofreu um acidente de moto que o vitimou aos 38 anos. Com participação nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi 2016 e Pyeongchang em 2018, ele se preparava para sua 3ª edição em Pequim no próximo ano. A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo emitiu nota de pesar, se solidarizando com amigos e familiares do atleta. TV Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o TV Esportes e nesta segunda-feira, 7h30 da noite, no ginásio Vasco da Gama, em Caxias do Sul, é dia de conferir o basquete gaúcho no NBB, maior campeonato brasileiro da modalidade. Detalhes na agenda do TV Esportes. Novo Basquete Brasil, 12º colocado na competição, o Caxias do Sul pega o líder Flamengo. No último confronto, vitória apertada rubro-negra, de 80-76 para os cariocas. Fim de semana para conferir o judô brasileiro no Grand Slam de Antalya, na Turquia. A competição, que reúne os melhores atletas mundiais da modalidade, é uma das últimas oportunidades de qualificação para as Olimpíadas de Tóquio. O gaúcho Daniel Carnin, da Sojipa, e outros 3 judocas se integram aos 15 que representaram o Brasil semana passada em Tbilisi. E foi na capital da Geórgia que a seleção brasileira conquistou seu primeiro ouro de 2021, com a também sojipana Maria Portela na categoria até 70 quilos. Suas colegas de clube, Kathleen Quadros e Alexia Castilhos, não foram longe, assim como Leonardo Gonçalves e Rafael Macedo. Competições de sabre abrem neste sábado o Mundial Cadete e Juvenil de Esgrima. O torneio, sediado no Cairo, Egito, é o primeiro evento internacional das categorias de base do esporte depois de um ano de paralisação por conta da pandemia. Treinada por Rodrigo Baldin e Alkas Lakerbay, a equipe brasileira de sabre tem 4 atletas no time masculino e 3 no feminino. As provas terminam na segunda-feira e na terça é a vez do florete. O Brasil participa até quinta, com 6 meninas e 5 meninos sob o comando de Ricardo Ferrazzi. A partir de sexta até o dia 11, os duelos irão reunir 4 atletas da espada feminina e 5 da masculina. O técnico é Marcos Cardoso. E agora a gente recebe Fábio Silveira, coordenador de esportes do SESC do Rio Grande do Sul, e ele vai falar sobre as atividades promovidas pelo SESC. Bem-vindo, Fábio. Mais uma vez, obrigado. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o esporte. Muito bem. Conta pra gente, a gente conversou com vários coordenadores do SESC sobre esporte, também inclusive contigo, como é que tem sido a adaptação, né, das atividades esportivas do SESC nesse período de pandemia, como é que vocês têm visto também a aceitação do público de modo geral? Então, como a gente até fez na nossa última conversa, né, a gente tem trazido e criado alternativas para poder estar atendendo esse público que frequenta as atividades esportivas do SESC, né? Num certo momento, nós mantemos somente as atividades online, com eventos e disponibilização de material
nas nossas redes sociais e eventos específicos, restritos também, a quem tinha interesse de participar, como inscrições para o nosso Circuito Sesc de Futebol Virtual, que aconteceu em 2020 e que já está acontecendo novamente em 2021. A gente tem tido uma procura bem bacana por esse formato de evento, por esse público que nesse momento ainda mais se transformou ainda mais em online, né? Quem jogava presencialmente hoje joga só, na sua maioria das vezes, faz a atividade de forma online. Mas a gente também sentiu a necessidade de fazermos algumas adaptações. E dentro disso nós temos 2 exemplos. Um deles é a nossa iniciação esportiva, a formação esportiva do Sesc, né? As atividades para inserir as crianças e os alunos nas modalidades esportivas, que até o mês de fevereiro ainda estavam suspensas, né? E a gente estava sentindo essa dificuldade aí com as restrições do distanciamento social. Nós criamos a alternativa de estarmos desenvolvendo essas atividades totalmente no modo online hoje, né? Então é bem importante que o pessoal dê uma olhadinha lá, quem tem interesse no site do Sesc, conhecer um pouquinho mais da atividade. São atividades que foram totalmente migradas para o online. Então, as crianças hoje podem se matricular no projeto e fazer ele através de uma plataforma, né, onde o professor vai estar explicando, vai estar, inclusive, capacitando os alunos para terem o seu próprio material em casa para o desenvolvimento das atividades. E ainda dentro desse formato também, aí já puxando para o lado do híbrido, que a gente chama, né, o Sesc tem proposto alguns, devido ao seu grande público, né, de corredores e principalmente de ciclismo. A gente criou alguns desafios aí, onde as unidades do Sesc propõem alguns desafios de 100, 200, 300, 400 quilômetros, para que os atletas possam estar fazendo isso dentro de um período, né? Claro que não num dia só, mas fazendo isso dentro de um período aí em desafios que envolvem atividade de corrida e de ciclismo, sempre realizado de forma interna em equipamentos como esteira, como bicicletas, né? Ou ainda fazendo atividade na rua, né, que é a atividade onde o pessoal possa fazer, respeitando o distanciamento social e em horários que a pessoa tenha disponibilidade de estar fazendo essas atividades. Muito bem, essa é a corrida virtual e o ciclismo virtual, né? É híbrido, o pessoal pode realizar na parte externa, mas sempre, como tu disseste aí, respeitando protocolos, estar sempre em movimento, né? Não ficar parado nesse caso, sim, né? Pode ser realizado em ambientes públicos, mas de uma maneira em movimento, né? Em movimento. Essa escolinha do que tu falaste, essas aulas virtuais, aulas online da escolinha, elas são tanto para futebol de campo como para futsal das crianças ou não? Ou tem diferenças? Bem importante. A gente tem hoje um leque. Como as atividades são online, nós temos a possibilidade de disponibilizar o que a gente tem em uma unidade do Sesc. A gente pode multiplicar as 3 unidades que desenvolvem o projeto e pegar uma modalidade de cada unidade e estar ofertando para quem tem interesse, né? Então hoje nós temos, além do futebol, né, o famoso futebol de campo, nós temos futebol society, nós temos o futsal, o vôlei, o handball, o basquete, o atletismo e inclusive judô, né, que o público que está matriculado no projeto vai estar disponível, vai ter como disponível nessa grade de atividades. É uma grade importante colocar, que é uma grade mensal com aulas no período da manhã, tarde e noite, para que a criança possa fazer, o aluno possa estar fazendo atividade no contraturno escolar. Então ele pode fazer aula de manhã e participar das atividades à tarde e à noite, como também ao inverso também é verdade, né? Pode fazer as atividades de manhã e frequentar a aula à tarde e ainda fazer as atividades que são noturnas. Então são várias modalidades onde o pessoal pode estar procurando as unidades do Sesc, são 13 unidades que desenvolvem o projeto, e eles podem estar procurando essas... no site do Sesc mesmo tem uma forma de comunicação diretamente com as unidades, pelo WhatsApp das unidades, e por ali o pessoal pode estar colhendo mais informações sobre esse projeto. Fábio Silveira, coordenador de esportes do Sesc do Rio Grande do Sul, falando um pouquinho das atividades do Sesc de maneira virtual. Fábio, mais uma vez, agradecemos sua gentileza e tua atenção e tua disponibilidade de tempo para conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigado, Fábio. Nós que agradecemos pelo espaço e estamos sempre à disposição. Grande abraço. Grande abraço. Bom, agora a gente acompanha a história
de duas lutadoras de boxe que se dedicam a ensinar a nobre arte. A matéria é do programa Estádio, da Rede Brasil. Duas mulheres se dedicam a uma das mais nobres artes, ensinar. Uma é a Kátia, a outra Priscila. Trajetórias diferentes que encontraram um ponto em comum, o boxe. Hoje eu posso dizer que o boxe não é só a minha identidade, como é a minha referência como ser humano, como profissional, porque aqui me educou em muitas coisas. O boxe é parte da minha vida da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. Eu dou aula diariamente, durante todo o dia, e faço cursos, faço seminários, faço cursos, tudo para que eu possa estar aprimorando, reciclando sempre, para estar podendo passar para os meus alunos. Como deu para perceber pelas palavras, as duas não só ensinam, educam também. Com 24 anos de boxe, a Kátia tem história para contar. Foi a primeira mulher a se tornar treinadora de boxe no país. Recebeu do mestre Cláudio Coelho a missão de passar para as novas gerações, através do projeto Meninos do Boxe, tudo que o esporte pode transmitir. Quando um garoto é inserido aqui no nosso projeto, a primeira coisa que a gente quer que ele aprenda são as disciplinas da luta. Que a disciplina da luta ela é fundamental, porque ela canaliza aquele jovem para o lado do bem. Priscila também dá aula. Como treinadora e como árbitra, é figura mais do que sábia quando o assunto são as regras. Ela inclusive estendeu o conhecimento para outro braço do boxe, o beach box, disputado nas areias. É uma discípula dedicada. Levanta essa esquerda! Procuro manter esse legado do Cláudio, que é fazer dos lutadores não só campeões do ringue, mas campeões da luta. As duas têm décadas de boxe e são pioneiras, cada uma do seu jeitinho. O tempo trouxe a serenidade para enxergar as coisas com mais clareza e usar a cabeça madura para combater qualquer ideia errada. Por ser visto como um esporte muito masculino, realmente assim traz uma dificuldade maior, né? Trouxe uma dificuldade maior. Porém, nunca deixei me vitimizar por isso, né? Sempre recebi as críticas como algo que pudesse melhorar para mim, como algo que pudesse me incentivar mais, a buscar mais. Abrir essas portas foi muito significativo, com certeza, porque hoje nós temos um quadro de outras treinadoras e isso só me mostrou que eu não estava no lugar errado. O boxe foi o ponto de encontro das duas e o ponto de partida para elas perceberem como tem semelhanças. Sim, é verdade. A gente tem uma voz de comando grande, a gente trabalha com homem, né? 90% são homens. Então, a gente direciona o treino, a gente tem que ter o comando o tempo todo, né? E a voz é tudo, né? Nós somos sérias, entendeu? Nós temos assim, hora de brincar é hora de brincar, mas a hora que o negócio está sendo levado a sério, é a sério. E a parte principal, que é a dedicação, o amor ao esporte. Trabalhamos como uma família, somos unidas, trabalhamos como uma família. Vamos falar de futebol? Neste domingo, o Esporte Clube Internacional completa 112 anos de fundação. 45 vezes campeão gaúcho, tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, bi da Libertadores da América e da Recopa campeão do mundo. O Inter é destaque entre os maiores clubes do país, do continente e um dos grandes do futebol mundial. Parabéns ao Inter e aos colorados. Tão antigo quanto o Inter, o mais famoso e importante clássico brasileiro, o Grenal, abre o fim de semana de clássicos da 9ª rodada do Gauchão, reta final da primeira fase da competição.
Considerado o maior clássico do país, o Grenal de hoje será o de número 430 na história, desde que foi apontado pela revista inglesa 442 como o 8º mais importante clássico do planeta. Grêmio e Inter entram em campo logo mais à noite pelo primeiro Grenal do Campeonato Gaúcho de 2021, mas não é o primeiro encontro deles este ano, já que dia 24 de janeiro, pelo segundo turno do Brasileirão, o Inter interrompeu um jejum de 11 jogos sem vitórias. Na ocasião, a partida foi disputada no estádio Beira-Rio e o Grêmio largou na frente com um belo gol de Jean-Pierre, tocando na saída do Marcelo Lomba. A reação colorada veio de um cruzamento, a bola passa pela zaga gremista e Abel Fernandes de cabeça aproveita para deixar tudo igual. O gol da virada veio dos pés de Edenilson em cobrança de pênalti perfeita, garante a vitória e quebra do tabu. Mas pelo gauchão, o jejum colorado continua. Desde março de 2018, o tricolor não perde Grenal nesta competição. São 4 vitórias e 2 empates. O jogo de hoje será o 18º clássico disputado na Arena. A novidade pelo lado vermelho é a estreia do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, que comanda o time pela primeira vez num Grenal. Do lado azul, a motivação é manter a invencibilidade na sua casa, pois há 14 jogos o Grêmio não perde Grenal na Arena. Estatísticas, tabus, rivalidade, esses são os ingredientes para esse grande duelo que começa às 22h15. Mas não é só Grenal, tem mais clássicos da rodada, acompanha aí. E a sequência de clássicos prossegue neste domingo com o Brapel, pois amanhã, domingo, tem mais um clássico em Pelotas. O Brasil recebe o Lobão, como é conhecido o rival Pelotas, no seu estádio Bento Freitas. Ambos precisam da vitória para almejar uma vaga na próxima fase do Gauchão. No último encontro, o time Áureo Cerúleo levou a melhor sobre o chavante rubro-negro. O encontro de número 365 acontece neste domingo, às 8h. E a Serra também está na agenda de clássicos. Na segunda-feira tem Caju. O Caxias recebe no seu campo, o Estádio Centenário, o rival Juventude. No último encontro, o time da Papada levou a melhor sobre a equipe Grená, 2-0 Juventude. A vitória do Caxias no clássico deixa o clube entre os 4 primeiros, garantindo o mando de campo na próxima fase. Caxias e Juventude já se enfrentaram 284 vezes na história. 96 vitórias do Ju, 93 do Caxias e 95 empates. Os números dão o tom da rivalidade do derby caxiense. Caxias e Juventude se enfrentam na próxima segunda-feira, às 8h. Anota aí. E fechando a rodada de clássicos pelo Campeonato Gaúcho, o Clássico do Vale, Aimoré e Novo Hamburgo. Em mais de 90 edições deste encontro, o Novo Hamburgo leva grande vantagem sobre o time de São Leopoldo, mas no momento o Índio Capilé está na frente da tabela do Gauchão e vai jogar na sua casa, no estádio Cristo Rei. A partida também está marcada para segunda-feira, às 8h. TVE Esportes vai ficando por aqui. A gente deseja a todos um ótimo final de semana e sábado que vem nós nos reencontramos. Até lá. Tchau, tchau.